São 20 horas do dia 3 de junho de 2021. Sejam muito bem-vindos ao Pra Ser Concreto. Eu sou o Carlos Rezende, o seu tecnologista pessoal, e você está no Café Concreto. Ao meu lado, como sempre, a minha competentíssima e adorável co-host, Paula Montim. Paula. E aí, gente, tudo bom? Boa noite. E o convidado para o café de hoje é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que mora no meu coração, né? Com quem eu tive o privilégio já de dividir essa profissão maravilhosa e ao mesmo tempo tão difícil, e que eu vejo crescer todos os dias. Aliás, na verdade, eu deve ser a pessoa que eu vi crescer mais rápido na profissão, desde que eu comecei, que é o Felipe Félix. Felipe. Faço as minhas palavras também. Tenho um prazer enorme em poder bater um papo aqui com você. E boa parte desse meu crescimento, dessa evolução, foi porque eu tive você como um dos meus professores, né? E sempre pude contar com você nos momentos difíceis aí da profissão. E vai poder continuar contando, meu caro, com certeza. Antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir a vocês, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, assim que você começar a gostar, aperta o seu like, que é muito importante pra gente. Se inscreva no canal também, que nós estamos começando. Compartilhe com seus amigos, seus colegas, as pessoas que porventura possam se beneficiar aqui desse conteúdo, né? E o papo de hoje vai ser a respeito da nossa profissão, né, Felipe? A respeito da profissão de tecnologista de concreto. Então, eu quero começar te perguntando como vai o seu sono, cara? Como é que você está dormindo ultimamente? Então, em uma de nossas conversas, né, eu tenho que o tecnologista, ele só dorme depois de 28 dias. Então, como todo dia sai um resultado de 28 dias, a gente não dorme. Então, o tempo todo preocupado, né? Seja em buscar soluções, né, para novos desafios, ou realmente tentando cercar ali possíveis problemas que ocorrem na ponta. Ou seja, a gente não dorme. Lá na construtora, né, Paulo? Talvez você nem saiba que você está causando tanta insônia nas pessoas, será? Oi, gente, vocês já começaram bem. Eu já comecei rindo já. Eu tô aqui comendo aqui, eu até comentei com o Felipe por telefone que no futuro, este modelo do papo concreto, do café concreto, eu quero que seja presencial, para a gente poder ter uma mesa com um pãozinho de queijo, uns bolinhos gostosos, né? E passar o café na hora, né? E aí vou chamar você de novo para poder tomar café comigo. Por enquanto, só tomo café eu, né? Você provavelmente nos preparou, né? Eu quero uma xícara desse aí. Você viu que linda? Meu amigo, me fala um pouco da rotina. Você chega na concreteira para trabalhar. Quais são as suas primeiras preocupações, as suas tarefas rotineiras, se é que existe alguma rotina? Me fala um pouco a respeito do que é ser um tecnologista de concreto no dia a dia de trabalho. O tecnologista, ele tem como princípio estar sempre buscando novas soluções, né? Soluções inovadoras ali para o processo, né, de elaboração e confecção do concreto. Está sempre buscando respostas para os anseios ali do que a construção civil pede, né? Sempre tentando entender o que o cliente está realmente precisando naquele momento, para ter uma resposta mais assertiva. Porque, como a gente disse, né, na maioria das vezes, a solicitação chega para nós, mas nem sempre é aquilo que é a real necessidade da ponta. Então, assim, inicialmente a gente cria-se um controle, né, interno de todos os nossos procedimentos, mas sempre focado na performance do cliente. Você se envolve provavelmente muito também com as questões relacionadas à operação, né? A interface sua com a operação deve ser uma coisa constante. Existe uma lenda, né, que é uma rixa, né, entre a qualidade e a operação na maior parte das empresas, né? E
E o que eu vejo é que não, né? Pelo menos eu nunca tive problemas, eu sempre tive uma porta aberta na operação. Acho que você também deve ter a mesma facilidade no seu dia a dia. E como é que é então a sua relação com os motoristas, com os balanceiros, com o pessoal que está produzindo concreto? Eu procuro ter o máximo de um relacionamento estreito com o pessoal da planta, né? Eles são o termômetro, né? Aquilo que a gente elabora em laboratório, aquilo que você desenvolve em laboratório, nem sempre é idêntico no campo. No campo existem N variáveis, né? Você às vezes estuda um determinado tipo de material que ocorre alguma alteração sua característica. Às vezes você recebeu um carregamento de uma areia muito mais úmida, né? Então, assim, com percentual de umidade maior, então você tem que ter esse feeling, essa tratativa com o pessoal da balança, para estar sempre ajustando as receitas, para que lá na frente, lá na estrutura, provavelmente dito, aquilo que você estudou em laboratório atenda os anseios do projeto. Ô Felipe, só para eu entender, tá? Porque eu não sou tecnologista, né? Eu sou engenheiro, mas eu não sou tecnologista. O relacionamento estreito, então, no caso de vocês têm que ter com quais partes? A gente está sempre muito bem alinhado, desde o balanceiro até o motorista. A gente procura, né? Eu tenho essa prática, sempre que me sobra uma janela do meu dia a dia, eu gosto de entrar dentro do caminhão betoneiro e ir até a obra. Ouvir do motorista como é que está a produção ali naquele dia, como é que é aquela dinâmica daquela obra, como que está o concreto sendo entregue naquela obra. Isso é muito importante para a gente, porque é como vocês mesmos mencionaram, se não me engano, na primeira live, né? Vender o concreto, entregar o concreto, vai bem além do que simplesmente emitir uma receita. Você precisa entender a necessidade da obra. Às vezes o cara quer um 10 mais ou menos 2 porque é o mais viável economicamente, mas a parte de execução não é o ideal. Então a gente Ou sempre seja, busca. a equipe de produção de vocês praticamente é um braço de vocês, né? Com certeza. Você Agora, e não a relação? consegue atingir a máxima qualidade se não tiver em alinhamento, né? Você precisa estar alinhado com a produção. Senão você não consegue caminhar e ter um bom resultado. E o cliente final, Felipe, como é que fica? Com quem que vocês lidam? Como que é esse relacionamento? Ele é contínuo, constante? Como é que é? A gente sempre tem reuniões, né, com os clientes no momento do fechamento de negócio, né, e também toda e qualquer divergência, né, qualquer dúvida que ocorre dentro da obra, nós somos acionados, onde a gente marca reuniões né, agendamos reuniões com os clientes para estar discutindo possíveis soluções, né. A gente sempre leva para o cliente que quando nós estamos dentro de uma obra, não é no intuito ali de apontar erros, né, ou apontar falhas de pessoas, e sim fornecer uma consultoria para o cliente, no intuito de uma prestação de serviço, para tentar maximizar ao máximo o tempo de obra dele, o ciclo de obra. O ciclo de obra é muito importante. Já me deparei com situações, principalmente de concreto de parede, onde, por inexperiência de quem estava à frente da obra, solicitou 4, 5, 6 caminhões de um tipo de concreto, né, que a gente sabe que ele tem uma alta resistência inicial, e esse ciclo de caminhões parado em obra gerou um certo transtorno. Então a gente sempre busca estar em contato com tanto os engenheiros responsáveis pela obra, quanto também com os estagiários, que estão ali na linha de frente, né, na linha de embate do negócio. Que é quem agenda muitas vezes, né, o concreto. Exatamente. Estes, eles também têm um papel fundamental no negócio, porque eles estão ali no dia a dia. Na maioria das vezes não tem uma expertise no concreto, mas eu aprendi uma coisa, até mesmo com o Carlos, que foi nunca deixar de ouvir. Você sempre ouvir, desde do pedreiro, né, que está ali assentando a argamassa, até o especialista da obra, porque é nesse momento que você vai captando as informações para atender ali de maneira com excelência, né, o que eles precisam. Ou seja, né, bom relacionamento é pré-requisito para o cargo. Com certeza. Eu acho que outro requisito... Desculpa. Não, pode falar, o requisito deve ser o mesmo que eu ia falar. Quer apostar? Bora, eu ia dizer que é paciência, inteligência emocional. É isso mesmo. Pode ser nem problema nem de coração, nem de pressão.
Não, não, não. Eu sempre brinco que o tecnologista, brinco não, né? É uma coisa que eu gosto de pregar, que o tecnologista é alguém que tem que ter a vocação de servir, né? A gente está ali para tornar a vida do vendedor mais fácil, né? Para Sim. tornar a vida do balanceiro mais fácil, do motorista, do cliente. Então a gente tem que ter essa vocação. E falando nisso, meu amigo, é, muitas vezes a gente é visto meio como um custo da empresa, né? A empresa tem que investir em ter um bom tecnologista para ter uma visão de futuro, para ter qualidade, etc. Mas a empresa que sabe aproveitar bem o potencial de profissionais como você, por exemplo, ela pode começar a ver que isso também é receita, né? Você já Sim. teve oportunidade ah, de ser fundamental ou de ter tido um papel chave na hora do fechamento de algum negócio durante o pré-venda? Então, Carlos, eu defendo muito isso. A parte técnica, ela tem que estar junto ali com o comercial para fazer esse tipo de tratativa com o cliente. Tanto a pré-venda quanto a pós-venda, ela é muito importante. E por incrível que pareça, isso aconteceu hoje mesmo, em uma de nossas usinas, onde fomos abordados com o intuito de o cliente precisava de uma argamassa para execução, né, do contrapiso, e eu não estive, né, presente no local, na reunião, mas através de uma ligação com o cliente, expliquei tecnicamente para ele os benefícios de uma argamassa autonivelante, e ele ficou surpreso, ele não conhecia o produto, se sentiu seguro e adquiriu o tal produto conosco. Então é muito fundamental isso, porque eu digo que vender a pessoa que tem a vocação de vender, realmente ela consegue vender boa parte dos produtos. Agora, você passar a confiança, a segurança dos produtos os quais nós trabalhamos, isso realmente só a gente que está ali no dia a dia consegue passar para o cliente. Maravilha. Nós temos aí já 7 pessoas ao vivo até agora, né? Já passaram pelo menos uns 10 aí, né, Paulinha? Mas, Mas vamos fazer aí mas uma apanhada tô aqui da listando. galera. Ah, que bom. Acho que é uma boa hora. Vamos falar um pouco da galera que está assistindo a gente ao vivo. Vamos lá, gente. Agradecer a presença do Felipe, do Thiago, do Matos, do Santana, do Miranda, da Aline, do Ali. Geopaving, da Paula Rocha, do Darlan, do Gleison, da Loren, da M9 Premoldados, do Júlio Fernandes. Acho que eu falei todo mundo. Se eu tiver esquecido Legal. alguém, gente, desculpa. Mas a gente tem que dar um agradecimento especial, né, para as pessoas que estão aqui conosco ao vivo, aproveitando essa oportunidade de estar com o Felipe. Mas se você perdeu ao vivo, não se preocupe que vai estar depois no IGTV e em breve também no YouTube. E a Paula começou a fazer uma coisa legal. A Paula e Sheila, né, vocês duas começaram a fazer uma coisa bem legal, que são as pílulas, né, os cortes, né, do papo, para que a gente possa degustar aí ao longo da semana com mais tempo, né? Os vídeos são de quantos minutos, mais ou menos, Paulinha? É de 1 minuto a 3 minutos. Pronto. Então aí as partes mais recheadas do papo vão estar lá devidamente colecionadas no feed, né? Para quem quiser assistir. Meu amigo. Oi? Uma coisa assim. Bacana demais esse projeto que vocês têm acompanhado e torço que continue tendo esse sucesso. Legal. Ô Felipe, só continuando a sua fala, posso? Você falou um pouco dessa questão da venda, né? Hoje em dia, existe uma linha comercial que considera o processo de venda como todo e qualquer momento que o cliente tiver contato, né? Inclusive a parte técnica. Então, no caso, até o pós-venda, qualquer coisa faz parte do processo de venda. O tecnologista, hoje, ele participa de quais etapas? Isso é muito inerente a... Eu queria saber de duas formas, tá? Eu queria saber, assim, o normal e o não normal. Assim, às vezes é assim, mas o básico é esse. Isso é muito inerente à característica de cada obra, né? Grandes obras necessitam ali da presença do tecnologista. Ali você vai fazer todo o apanhado
do ciclo da obra, de quais as etapas, né, quais são os concretos para cada tipo de estrutura. Então, necessariamente, precisa do tecnologista para estar abordando junto com o engenheiro de obra as melhores soluções, as melhores possibilidades para aquele determinado momento ali. No entanto, a grande maioria das solicitações que chegam através né, dos nossos comerciais já são solicitações bem definidas, prescritas na maioria das vezes por engenheiros calculistas. Então, se o nosso contato ele é realmente mais firmado com grandes obras. Aquele cliente ali que quer simplesmente fazer um concreto na casa dele, para laje, pilar, ou um radier, né, um piso de uma garagem, nós já temos as receitas padrões, né, no sistema que o vendedor ele simplesmente acessa e fornece esse produto para o cliente. Entramos também nesse tipo de venda quando a gente fornece algo de um valor maior, né, um valor agregado. É o cliente que vai fazer o concreto da laje dele, podemos oferecer uma série de edições, né, que foi um dos temas abordados em uma das últimas lives, né, desde de fibras até aditivos que minimizam, né, a absorção de água, né, do concreto como impermeabilizantes. Entendi. E hoje a gente recebeu uma pergunta até pelo Facebook que eu achei interessante e eu queria aproveitar esse momento porque, assim, a parte de vendas, para mim, eu acho que qualquer profissão tem que saber vender, sabe? Acho que é uma parte muito importante. E eu queria que vocês dois dessem uma palhinha, porque a pessoa virou e falou assim, eu tô começando a profissão agora e eu queria saber o que vocês dão de dica como mais importante para caminhar bem e evoluir. Começa aí, Felipe. Os convidados têm sempre a prerrogativa. Eu vou pedir que repita a pergunta que falhou na internet aqui. É um rapaz que ele está começando como tecnologista. E ele mandou assim, eu queria entender o que vocês indicam para desenvolvimento mesmo, para se dar bem na carreira, porque ele está começando agora. Primeiro, eu desejo para ele sucesso na carreira dele, que está se iniciando. E eu vou dar um exemplo bem prático sobre a minha pessoa. Dedicação e persistência e determinação. Vontade de querer fazer algo diferente, vontade de querer fazer o novo, não desistir nos primeiros obstáculos, sabe? É querer estar na linha de frente, é querer ter o desejo ali de estar na boca da betoneira, sentindo o concreto, pegando o concreto, e livros, né? Então, tem N livros aí de pesquisas, né? Eu tenho um livro que é o meu de cabeceira, que no momento ele não está aqui, está na empresa, que é o do Ibracon. Ele tem, eu acho, se não me engano, 680 páginas. Foi um livro que a Holcim patrocinou num evento do Ibracon. Acho que o Carlos deve se recordar desse livro, que foi até a herança da Holcim, da Lafarge Holcim. Então, assim, é pesquisa. É querer realmente correr atrás do conhecimento e buscar fontes fidedignas de conhecimento, né? E o principal, determinação. Não pode desanimar. Antes de eu responder minha parte, deixa eu fazer um shout-out especial aqui. O Oséias 5353 acabou de entrar aí. Até a Aline é também chamada de amor da minha vida. Ela tá cumprimentando ali, que ele mandou pra gente uma fotografia que eu achei interessantíssima, de umas casas em pré-fabricação de concreto que são modulares, assim, sabe? Eu sempre conheci o two-tap, né, que você faz parede por parede. Ele faz já os módulos prontos, parede com laje, o pórtico inteiro, né, estrutural. E aí esses módulos são montados de acordo com o projeto. Achei maravilhoso, depois eu quero trocar uma ideia com ele para saber mais detalhes. Um abraço, obrigado por ter entrado, Oséias. Então, eu faço minhas as palavras do Felipe. O que eu poderia acrescentar? Primeiro, o tecnologista ele cresce mais rápido se ele trabalhar com a mão, tá? Então, a experimentação é uma coisa muito importante para o tecnologista, para desenvolver feeling, para desenvolver capacidade de tomada de decisão, né? Para que ele possa escutar a linguagem do concreto, né? Não é assim, Felipe? Você chega na betoneira, o que você está precisando, meu amigo? Exatamente. Um pouquinho de argamassa? Você quer um pouquinho de aditivo? Não é assim? A gente desenvolve isso, né? Eu tive dois chefes assim na minha carreira, o Felipe deve lembrar deles, em que um deles era um cara extremamente experimentalista,
extremamente, digamos, empírico, né, que gostava de valorizar os resultados de laboratório. E tive um outro que era extremamente planejador, matemático, sabe? Que gostava de modelos, de previsões matemáticas, né? E eu aprendi que ambos estão corretos, né? O legal é você usar a experimentação para melhorar os seus modelos e usar os seus modelos para nortear as suas experimentações. Então eu acho que esse casamento entre teoria e prática é uma coisa importante. E eu também diria humildade, tá? É muito comum entre nós, tecnologistas, né, Felipe? Nós dois acho que somos exceções a essa regra, já não sendo assim tão exceção ao dizer essa frase. Não é? Não é? Porque a maior parte dos tecnologistas, eles são, em determinado momento, são tentados com aquele excesso de reverência que os outros engenheiros têm para conosco, né? Como se o que nós fazemos fosse algo muito místico, né? Uma coisa quase sacerdótica, né? Assim. Então, humildade é importante. E uma coisa que me ocorreu recentemente, principalmente porque eu passei por uns momentos da minha vida que eu não estava muito bem aqui, que o tecnologista ele tem que estar bem aqui. Ele tem que ser feliz, ele tem que se divertir, porque ele precisa de criatividade, né? E a criatividade ela só surge em mentes que estão em paz, né? Assim? Então, cuidar da vida pessoal, da saúde. Eu vi a sua foto no WhatsApp, você fazendo uma barra estática, assim, bicho. Que é a montanha de músculo puxando. Né? E você falou que você gosta de praticar o esporte. Qual que é o seu esporte que você pratica, meu amigo? É isso aí. Você está certíssimo, Carlos. Eu acho que você falou tudo, resumiu tudo. E você mencionando isso agora, eu lembrei de dois fatos, né? Um, quando nós trabalhávamos juntos, onde você sentou e você exatamente disse isso. Para fazer concreto, você precisa de uma caneta e um papel de pão. E uma curva de Gauss. E ali você começou a me explicar os princípios do concreto. E realmente, não é nada místico. Você precisa de ter o feeling, precisa de ter o tato. Recentemente, eu estava rodando um traço em betoneira e eu vi o chiado dele dentro da betoneira, peguei literalmente o concreto e a Natália está até aqui passando a live e ela me perguntou, o que você está fazendo? Estou ouvindo o concreto, estou exatamente identificando o que ele precisa. E na ocasião, eu estava trabalhando com a mescla um pouco maior do material gneiss, que deixa o concreto mais ásperos. E aí, exatamente, eu lembro de outra explicação que você me deu lá no passado sobre o formato do grão do material gneiss e o formato do grão calcário. E é realmente isso. Se não fosse essa base que eu tive lá atrás, esse ensinamento e esse feeling que eu venho desenvolvendo dia após dia, realmente teria sido muito mais difícil. E eu entendo que a tecnologia do concreto é algo muito simples, mas ela precisa fluir, porque é muito fácil você fazer o concreto. É água, cimento, brita, alguns aditivos, mas em determinados momentos você trabalha como se fosse uma arte, né? Por exemplo, o concreto para estruturas aparentes. Então você está ali trabalhando com um produto que vai ser arte de outra pessoa que desenvolveu ali o formato, a geometria, a arquitetura. Então realmente você tem que ter liberdade para estar desenvolvendo esse lado. Primeiro, Carlos vem e me fala assim, não, que o povo acha que a gente é de outro planeta. Depois o Felipe me fala assim, não, porque aí a gente vai para perto da betoneira e ouve o concreto. Eu falei assim, não, realmente, o Carlos tá certo. É porque tem momentos que a gente cheira para saber se a gente tá... É porque tem momentos que a gente cheira, né, Carlos? A gente cheira o concreto para saber se a gente está reagindo ainda. Exato. Você cheira ele na obra para ver se tem clique na nitro. Às vezes você coloca o aditivo em frascos não identificados e você fala, não, esse aqui é o carboxilato, esse aqui é o naftaleno. Não é assim? É isso aí, exatamente. Gente, vocês falaram um pouquinho do que precisa e dicas de carreira, né? O contato que eu estou tendo com o Carlos, eu vejo que ele tem uma troca muito grande com outros profissionais da área, né? Até pelo carinho que o pessoal tem com ele nas redes sociais. Como é que é isso, Felipe? Isso é normal ou é uma coisa atípica, é uma troca? Porque eu sou engenheira e eu sei que em obra isso é muito normal. A gente tem uma troca muito grande, qualquer dificuldade um troca com o outro. Como é que é com o tecnologista?
Olha, tô trilhando esse caminho ainda, né? O carro já tem alguns anos à minha frente, então a rede. Então, eu te sugiro começar a tirar, sabe? Dá para esconder um pouco. Então, assim, as pessoas que estão à minha volta realmente são muito receptivas e a gente troca muita informação. A gente está sempre buscando informações distintas. Hoje eu tenho um contato muito forte com pessoas que trabalharam comigo dentro da empresa e hoje são engenheiros de qualidades em grandes construtoras. Então a gente está sempre trocando informação, tendo esse respeito, esse carinho mútuo um com o outro, porque eu aprendo muito com quem está na ponta. Nem sempre eu estou ali full time na obra. E eu aprendo muito quando eu vou à obra. Porque aquilo que eu elaborei dentro do laboratório, quando eu vejo sendo executado, ali eu tenho uma visão macro de tudo. Então eu sempre busco ter esse contato com o pessoal, estar próximo deles. Entendi. Não sei se E eu respondi você. direito a sua pergunta. Foi claro. Não, era isso mesmo, era essa troca mesmo. Você falou muito de aprender, falou muito de aprendizado, né? Mas você já não é mais um aluno, né? Você já é um mestre, já tem um bom tempo, né, meu caro? E. Opa, Foi o voltou. caso pagando também. Não, tá. Eu tô dizendo que você já é um mestre, né? Você já não é mais um jovem padawan, você já é um Jedi. Então, você tem exercitado a oportunidade de ensinar, porque o tecnologista acaba sendo uma espécie de professor também, né? Para aqueles que estão à sua volta, para as pessoas que estão começando, para os leigos, para os clientes. Como é que é para você essa questão do ensinar, do ser professor? Eu acho fantástico, cara. Acho muito legal. E eu aprendo muito mais explicando o processo do que simplesmente guardando o conceito para mim. Porque às vezes você recebe uma pergunta que para a pessoa é algo simples, mas você para e pensa, pera, não é que ela tem razão mesmo? E se eu mudar? E se eu sair fora um pouco da caixa, deixa eu sair de dentro do olho ali do furacão e deixa eu ir para o ambiente externo, deixa eu observar. Porque o fato de você estar explicando e passando conhecimento façam que você saia do centro ali do problema ou né, da situação e tente entender como que a pessoa está vendo aquela situação para achar a melhor resposta para ela. Então, nesse momento que você começa a avaliar os fatos para dar resposta para alguém ou ensinando mesmo, você começa a ter uma visão macro da coisa e acaba se questionando daqueles valores, né, daqueles conceitos que você criou no passado, porque tudo muda, né? Então você acaba evoluindo também na questão do ensinar. E eu gosto muito, cara. Eu tenho um exemplo de um amigo que se tornou praticamente um irmão hoje. Ele o nome dele chama João Santana, trabalhou comigo um período e hoje ele está na Encamp. É um cara assim que evoluiu demais a conta, demais, gosto muito dele e tem buscado muito conhecimento. Eu acredito que você já deve ter conhecido ele também. Então, assim, é um cara que realmente dá até prazer de ensinar. Você vê que a pessoa também quer conhecer e entender do processo. Estive com ele numa reunião há não muito tempo atrás, talvez uma semana, e estávamos discutindo lá algumas coisas relacionadas com desempenho concreto, e ele trouxe para mim um dashboard dos mais lindos que eu já vi na minha vida, o trabalho dele de acompanhamento impecável. E aí eu elogiei, disse que o trabalho era incrível, e começamos a conversar amenidades e o assunto se tornou você. Ele falou exatamente essa frase: tudo que eu sei, eu aprendi com o Felipe Félix. E isso vale mais do que Pix, né, meu amigo? Na conta, Com né? certeza, cara. Com certeza. Você vê a pessoa evoluindo na carreira, crescendo e conseguindo alcançar os objetivos, isso para mim é muito gratificante. Aliás, Eu tenho, spoiler alert. Talvez a gente converse com ele também, né, Paulinho? Talvez. Quero muito. acho Continue. bacana. Eu tenho uma filosofia que eu acho assim, que a gente tem que buscar fazer mais pelos outros do que para a gente mesmo, isso tanto no ambiente profissional quanto pessoal. Isso ajuda muito a nos desenvolver como ser humanos e acabamos nos tornando bons profissionais. Para quem está nos assistindo agora, temos 14 pessoas ao vivo. Muito obrigado por estarem com a gente, né, por apoiar o canal. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, mais uma vez, considere aí se inscrever e apoiar a gente.
Estamos falando aqui com o Felipe Félix, para quem entrou agora. Felipe Félix é um amigo, é um colega, um excelente profissional, também tecnologista de concreto. E, Felipe, você começou na tecnologia de concreto uma espécie de mudança de carreira, né? A sua formação e seu background anterior era na área de automação, de análise de vibrações mecânicas. Me conta um pouquinho como é que foi essa mudança de vida, assim. O que te trouxe para o concreto? Então, eu trabalhei um período, né, dentro da fábrica, né, da sementeira aqui na Rocinha, na minha cidade, e foi um momento de transição, né, entre as empresas, e realmente eu tenho uma formação principal como especialista, né, sou analista de máquinas rotativas com ênfase em análise de vibrações, né, transformada de Fourier. E foi um momento, assim, totalmente diferente da minha carreira. Eu me deparei com a betoneira, eu simplesmente sabia de concreto, de rodar em obra, né, sem nenhum tipo de tecnologia, e quando eu me vi de frente a esse desafio, mais do que nunca, eu agarrei, e foi coisa assim, paixão à primeira betonada. Eu rodei, eu vi ali a magia dos aditivos, e caramba, é isso que eu quero para mim. E daí eu venho buscando desenvolver cada dia mais e mais, porque eu acho que, voltando, né, à pergunta do rapaz que está iniciando a carreira, eu acho que uma das principais atitudes, né, os principais nortes que a tecnologia tem que ter é o domínio dos materiais e dos aditivos. Eu acho que isso é fundamental, você conseguir ter o domínio dos materiais e dos aditivos. E cada vez mais que eu estudo e pesquiso, busco conhecimento sobre os aditivos, eu vejo que é isso que vai mudar o concreto nos próximos anos, né? A gente está falando aí emissão de CO2, competitividade no mercado. Então, assim, nós vamos ter que partir para algo bem mais tecnológico do que já é. Mas as pessoas ainda enxergam o concreto como algo mais robusto, né? E aí eu larguei de lado ali a minha especialização como analista, né, de máquinas rotativas e caí de cabeça, corpo e alma no mundo do concreto. E não penso em voltar. Que legal, meu amigo. E nessa caminhada, me conta uma história aí de dificuldade ou de sucesso ou de vitória. Escolhe uma história qualquer e conta pra gente. Tenho várias, cara, várias. Mas eu posso aqui citar uma que é recente, né? Não muito distante, onde eu literalmente fiquei sem dormir um período, porque eu tive a infelicidade de um dos meus produtos ter um retardo brusco, né, na estrutura. E a minha esperança é que realmente ele finalizasse o período de pega, como se deu realmente, o fim de pega. E só que eu fiquei muito preocupado, porque eram 5 pavimentos e era a última laje. Você pensa bem, um concreto de uma laje, retardar, foram 2 dias, ele realmente concreto fresco, e realmente eu me preocupei muito com aquela situação. Mas o que eu pedi foi, não movam o escoramento, não movam o concreto, porque o pessoal que está vendo a gente aí, e gosta de concreto, trabalha com concreto, é melhor o concreto retardar do que ele perder abatimento muito rápido, você ficar adicionando água para ter plasticidade e lançar o concreto e minorar a resistência, do que o concreto retardar. Ele retardando, ele vai formar os cristais de modo mais lento e vai te garantir a resistência ao final dos 28 dias. Não movam o concreto mostrando o vídeo, olha, meu concreto retardou. O que eu vou fazer? Deixa o concreto lá e simplesmente faça a cura. Nessa situação, eu pedi apenas ao cliente que fizesse a cura, continuasse fazendo a cura do concreto, para minimizar a questão do aditivo, né? Algumas conversas que eu tive com o fornecedor de aditivo, o excesso do aditivo, ele envolve as moléculas, né, os grãos de cimento, e o fato de você efetuar a cura, façam que esse aditivo sobre a superfície do cimento, ele é dissolvido e fazendo com que o concreto volte ali o processo de pega normal. E que de fato aconteceu. Se você tiver algo a mais a complementar, Carlos, sobre essa situação, mas assim, foi algo que realmente tirou o meu sono, cara. Eu fiquei muito preocupado. Mas o final foi que o concreto atingiu a essência. Sim, bastante, infelizmente, isso é uma coisa que nós estamos sujeitos, porque não há um equipamento de dosagem de aditivo que seja prova de falha, né?
Eu já vi falhas em balanças, em fluxômetros analógicos, em fluxômetros de pulso elétrico digital. Já vi falha até no dosador de copo. O balanceiro se esquece que já colocou e coloca de novo, né? E a gente precisa do retardador de pega para trabalhar, né? Infelizmente, né? Não tem como, não. De vez em quando acontece mesmo, né? Igual o Felipe falou, curar e monitorar, né? Às vezes eu gosto muito de usar o esclerômetro para monitorar. Eu vou lá e Sim, dou uns golpes, aí volto depois de um dia. Pronto, fez essa coisa. E aí é muito comum a resistência depois se apresentar até maior do que os colegas ali que não tiveram retardo. De vez em quando, infelizmente, acontece, né? De ter que fazer uma demolição, um reforço estrutural para um problema assim. E aí é do jogo, vida que segue, vamos trabalhar, né? Estamos aqui para resolver problemas, né? Engenheiro serve para isso, né? Exatamente. E bom, essa semana eu ouvi uma frase que bom que temos problemas e problemas remuneráveis, né? Então, assim, a gente aí tem que resolver. Então, e eu acho assim que o fato de você. Aí entra o pós-venda, né? Você ser transparente com o cliente. Eu prezo muito pela transparência. Não adianta você querer falar para o cliente que está tudo normal, que não está normal. O menor conhecimento que ele tenha sobre o produto não é normal. Né? O cara que faz concreto na casa dele, no outro dia está um processo avançado de endurecimento. Então, assim, não tem como. Né? Eu prezo muito pela transparência. E aí entra onde o pós-venda, né? E até mesmo a assessoria técnica. Mesmo com essa dificuldade que nós passamos na nossa carreira, se você tem um pós-venda e uma assessoria técnica que preza pela transparência e a clareza, você acaba fidelizando aquele cliente. Com certeza. Ô, gente, teve até um professor meu uma vez que falou comigo que um bom engenheiro é um bom solucionador de problemas. Ele falou assim, uma boa engenheira, um bom engenheiro é um cara e uma pessoa que sabe resolver muito bem problemas. Ô, Felipe, eu queria aproveitar esse gancho aí do carro de experiência e tudo mais. Todo profissional tem aquele dia que vira e fala assim, nó, hoje eu paguei meu salário do ano. Tão bom que foi o meu resultado e o meu feito, né? Tem alguma coisa que você possa falar pra gente assim, porque às vezes pequenas coisas, pequenas soluções trazem isso, né? Tem Sim. alguma experiência que você lembra de cabeça aí? Tem, sim. E recente também. Eu tenho para mim a seguinte forma, que a gente tem que estar sempre preparado para a oportunidade. E recentemente, há um mês e meio atrás, me foi proposto um desafio, literalmente da noite para o dia. Captamos uma obra, iríamos iniciar uma obra de concreto de parede, só que em uma das minhas unidades eu só tenho 2 silos e eu não tinha recebido ainda o cimento específico para essa obra. A minha diretora entrou em contato, assim, precisamos da obra, precisamos fazer a obra. Só que eu só tenho CP3 no silo. Não tem como, se eu não fizer, o outro vai fazer. Assim, pode marcar a obra que a gente vai fazer a obra. Eu te confesso que minha pressão arterial subiu, o batimento foi lá em cima, fizemos a obra e conseguimos atingir a resistência. Falei para a gente que não iríamos ter a resistência com 12 horas, mas sim com as 14 horas, enfim. Consegui fazer essa parede ainda por uma semana com o cimento CP3. E o ciclo normal de concretagem, para mim, foi um feito muito grande, porque nos últimos 2 anos, né, não havíamos feito ainda parede com cimento CP3, e aí é onde a gente utiliza a tecnologia dos aditivos, né, para estar potencializando isso. Então, para mim, foi um feito muito grande. Para quem não é exatamente da área e para entender assim, a enormidade do que isso significa, o cimento CP3 é um cimento que ele depende, boa parte da sua resistência, da reatividade pozolânica, que nós até já falamos a respeito dela quando estivemos com o Guilherme, né, falando sobre adições. E são reações muito lentas, reações que acontecem depois aí do 14º, 21º dia, começa essas reações se intensificarem. Então ele é um cimento cuja curva de crescimento dele é muito discreta em comparação com o cimento adequado para fazer uma parede, que é um cimento que já dá uma resistência mais alta, né, em busca de uma assíntota. Então, isso que o Felipe fez foi realmente muito, muito difícil de fazer, porque a parede tem que ser desformada em poucas horas e tem uma resistência mínima.
né, para que se aproveite o jogo de formas e não atrase a obra. E o CP3 não é o cimento para fazer isso de maneira alguma. E aí, Carlos, só pegando um gancho nisso que você falou e ilustrando as duas teses, né, as duas linhas de raciocínio que os seus anteriores chefes, né, esqueci o nome aqui agora, tinham, que seria, um seria a questão da experimental e o outro modelo matemático. Quando eu Isso. optei por utilizar o CP3, foi um pouco baseado em modelos assim, matemáticos sobre a temperatura, tanto do agregado, o horário que iria iniciar o concreto, porque a gente está falando de um concreto que tem ali em torno de quase que 1 tonelada de brita, né, a temperatura de 30, 32 graus, e o próprio tempo de trajeto que gera calor também ao concreto. Né? Então, você utilizando uma dosagem menor de aditivo, o tempo de trajeto que gera esse atrito dentro do carro. Imagine que nós estamos falando aqui de 8 metros cúbicos de um concreto girando dentro de um balão que vai gerar atrito e vai gerar calor. Então, acredito que isso também contribuiu bastante para que a gente tivesse sucesso com isso. Mas muita coisa um excelente envolvida, né? exemplo de desafio. Esse daí é cabeludo mesmo. Quem estiver nos ouvindo, por favor, fique à vontade para mandar perguntas para o Felipe, para mim, para a Paula, tá bom? Comentários também. Paula, se já tiver alguma pergunta ou comentário que você quiser ler para gente. Não, ainda não tem não. Na realidade, foi elogio pro Felipe aí, o pessoal falando que ele é um exemplo profissional, sem vaidade, sempre disposto a ajudar, que só tem a agradecer. Legal. Aí, ó, já começando a colher os frutos aí, meu amigo. Ô, Carlos, na realidade, já tá dando quase 45 minutos de live. A gente já tem que começar a encerrar, sabe? Tá bom. Eu queria voltar um pouquinho na rotina do Felipe, que foi a primeira pergunta que você fez. Isso. O Carlos, ele fala muito da importância de conhecer os fornecedores, os agregados. Como que funciona isso, Felipe? Como que é essa rotina? A gente tem, né, uma agenda interna, né, para a gente estar elaborando os estudos, né, bate-papo com fornecedores novos, buscando novas tecnologias no mercado, buscando novas soluções para o próprio, digamos assim, um negócio, né? Então, a gente sempre busca soluções técnicas, a gente sempre busca extrair dos nossos parceiros o que eles têm de melhor a nos fornecer, porque eles estão ali, prontos a nos atender. Então, a gente está sempre em contato com fornecedores de aditivo, buscando melhorar questões do próprio agregado em si, procedimentos internos, a gente sempre está buscando novas tecnologias para ser adotado dentro de um procedimento de laboratório mesmo, né? Porque eu tenho para mim que o rompimento de um laboratório, ele é a bússola do negócio. Então, se você tem bons parceiros, um bom portfólio de equipamento técnico internamente, vai te dar um norte ali para você conseguir ter sucesso naquilo que você planeja. Entendi. O que mais, Carlos? Então, a gente... Eu vou dar um exemplo recente para você, meu amigo. Eu estava numa palestra lá, acho que foi no Ibracon de Fortaleza, assistindo uma palestra do pessoal da Grace, falando sobre aditivos relacionados à execução de concretos autodensáveis com baixo teor de finos, com agregado ruim, né? E aí, a respeito da tecnologia dos aditivos deles. E eu estava com um problema muito similar, mas que, de outro lado, não tinha nada a ver com o concreto autodensável. Era um concreto normal. Mas, como se fosse num desfile de moda em que você vê as modelos utilizando aquelas roupas extremamente extravagantes, às vezes, que você pega um pequeno detalhe e utiliza isso na costura do dia a dia das roupas das ruas. Às vezes você pega um pequeno detalhe que, tipo, salva a sua vida, né? E tudo isso porque você está lá, você está no ambiente acadêmico, você está na feira, você está no dia a dia com os especialistas de cada área, né? Porque nós tecnologistas, nós somos generalistas na tecnologia de concreto, né? Se você precisar de alguém para falar de calorimetria, você vai ligar para alguém, você vai fazer sozinho, não vai? Não vai.
Se você quiser aditivo, você vai falar com o caso aditivo. Se quiser falar de agregado, você vai ligar lá Com pulando, certeza. vai ligar lá, né? É isso. Então, a gente depende demais, né, dessa troca, até que a Paula já mencionou a respeito, né? Temos uma pergunta, Paula? Não, isso aqui é o pessoal fala, gente, não tá descendo não, desculpa, cara. Tem uma perguntinha, acho que do Oséias. Só um minutinho. Aproveitar que tá acabando, né, pra gente não perder a pergunta. Gostaria de saber sobre a tecnologia que existe para diminuir o peso do concreto. Se é possível diminuir o peso mantendo a mesma resistência. Boa pergunta. Como? Manter o peso do concreto. Ele está perguntando se existe uma tecnologia para reduzir peso do concreto. Se é possível diminuir o peso mantendo a resistência. Eu digo que a densidade do concreto ela vai um pouco de encontro à resistência, né? Mas existem limites que conseguimos atender. Recentemente eu fiz 2 concretos tidos como leves, né? Primeiro foi com a pérola de isopor, mas isso eu não consegui, né? Eu falei para o projetista que não havia como garantir para ele a resistência, pois a densidade do projeto era 980 quilos. Então, a pérola de isopor ela nos dá uma resistência aos 20 dias muito baixa, totalmente fora do que é mensurado por uma resistência estrutural. E seria também utilizando a sinazita. Essa daí a gente consegue, o argila expandida, a gente consegue sim baixas densidades com um acréscimo de resistência, desde que você tenha um consumo de cimento que te propicie isso, porque aí nós vamos estar deixando de lado a questão do agregado graúdo, que trabalha na questão da resistência também. A gente vai estar transferindo boa parte da resistência para a matriz cimentícia. Excelente resposta. Não, nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Eu vou pegar a pergunta do Oséias anterior, que ele pergunta o que nós achamos a respeito da moldagem remota que está agora já sendo contemplada no texto normativo, né, na 7212, né? Nós trabalhamos muito com isso, juntos, né, Felipe? Também acredito que separados também. Eu tive excelentes experiências, né, com o método da moldagem remota. E eu acho que ela resolve muita coisa, principalmente na qualidade das moldagens, porque você vai ter um técnico especializado para tratar aquela amostra e fazer as moldagens, vai restringir muito os defeitos, né, que o ensaio traz e que pesam sobre o desvio padrão da empresa. Mas também já tive algumas intercorrências, a amostra que chega dura demais, né, que já não dá mais para utilizar. Qual que é a sua opinião a respeito, meu amigo? Eu acredito que se o fator humano for bem trabalhado, se torna um excelente recurso. Até mesmo porque, por mais que você não execute a moldagem remota, mas você terceiriza o seu trabalho de coleta, né, do corpo de prova, tem que haver também um cuidado com o transporte do mesmo. Senão a sua resistência ela vai ser minorada consideravelmente. Mas assim, até no momento eu não trabalho com moldagem remota, mas me recordo, né, da época da Lafarge, onde nós tínhamos a moldagem remota que funcionava. E tenho experiências, né, de amigos que trabalham com moldagem remota e não tem o que reclamar. Gente, me explica o que é moldagem remota? Claro, boa pergunta, querida. Existe, em primeiro lugar, né, fazer um preâmbulo, existe uma questão que na minha cabeça, na minha opinião, é uma dicotomia. O controle tecnológico que é feito pela obra, ele tem a finalidade de medir a qualidade da peça estrutural, da obra, né, da segurança e da durabilidade da estrutura. O controle tecnológico da concreteira, ele não tem essa função. A função dele é medir a qualidade do processo que deu origem àquela mistura de concreto, né? Então, em se tratando de ser um ensaio para a qualidade industrial, ele não precisaria ser exatamente realizado lá na obra. Ele poderia muito bem ser feito dentro da central. Mas para que nós tenhamos uma extensão da medida, já que a nossa responsabilidade vai até o momento em que o concreto sai na ponta da bomba,
a gente tem que moldar o concreto depois que pelo menos 1/3 do conteúdo da betoneira já tenha sido depositado. Então, isso torna impossível que você faça a moldagem dentro da central. Perfeito? Para entender a norma. Então, o que você faz? Você manda uma pessoa lá que vai levar as formas de cor de prova, vai moldar, vai deixar lá na obra, depois vai voltar para transportar. Para evitar isso, a norma já está aceitando a moldagem remota, que é simplesmente você levar um balde e coletar lá a amostra de concreto em quantidade suficiente para promover os corpos de prova, traz de volta para a central dosadora, entrega para o laboratorista e ele faz os corpos de prova. Ou seja, a amostra foi coletada no terço médio do caminhão, conforme diz a norma. Já pegando toda e qualquer alteração que porventura tenha acontecido no concreto durante a sua entrega. Mas a moldagem é feita do próprio laboratório, não tem transporte de cor de prova, não tem preservação deles, não tem variação de moldagem, porque às vezes são vários moldadores diferentes, não tem risco, não tem intempéries. Você traz a amostra e molda dentro de casa. É assim que a moldagem é. Entendido. Tem mais uma pergunta aí. O Cristiano Fonseca pediu para vocês falarem um pouquinho sobre concreto protendido. Opa! Vai lá, meu amigo, quer falar alguma coisa? Tem alguma experiência a respeito? Falhou. Oi? Concreto protendido. Isso. Ah, sim. Isso é um tópico que eu atendo muito na região do Espírito Santo, principalmente pisos, né? Eu tenho atendido muito piso protegido. E exatamente, sempre a gente procura extrair dali da solicitação qual que é a carga necessária que vai realizar a proteção da estrutura, né? Que seria a cordoalhas, né? Que são dispostas no interior da estrutura e de acordo com o projeto, né, que essa estrutura apresenta, você vai estar exercendo uma tensão nessas cordoalhas de modo que cria uma contraflecha da estrutura para suportar ali as tensões futuras. E que essas proteções elas podem ocorrer tanto com 3 dias, 7 dias, e tanto entre 20% e 70% da carga, ou até 100% da carga, de acordo com o que o projeto estipula. No que diz respeito ao concreto, né, Felipe, eu acho que o mais importante para nós sabemos que a estrutura precisa fazer ou a contraflecha, no caso de uma laje viga, né, para poder diminuir, aumentar a capacidade de carga, ou controle de retração, no caso do piso, né, do jointless floor. Mas para se puxar as cordoalhas e gerar essa contraflecha, o concreto precisa suportar essa tensão da puxada. Suportar essa tensão. Aí tem que ser aquele bate-bola, né? Cliente, você quer puxar a cordoalha com quantos dias? Com 3, com 7, com 1 dia, né? E você precisa de qual resistência? Né? Qual a carga? Qual a resistência. Isso. Aí o cara, mas aí o concreto fica muito caro. Tá, mas se você adiar a sua proteção por X dias, será que o piso vai trincar? Ou será que você vai ter que ficar com a forma mais tempo? Enfim, é uma matemática que a gente se envolve, né? Para definir a hora e a resistência mínima do concreto. É um dos tipos de entender concreto. A real necessidade, né? Isso mesmo. Então, basicamente é isso. Para o concreto, o que nos importa é o quanto e o quando, né? No caso da proteção. Terá a resistência desejada. Ou seja, é um processo de venda de novo, né? Não, essa foi a última, Carlos. Então, acho que a gente... Se for pensar em dedicação, né, de vocês, quanto tempo é para patologia, quanto tempo é para novas tecnologias e quanto tempo é rotina, percentualmente? Por alto. Fala assim, nossa, mas a última pergunta foi essa. Maravilhosa, adorei. O meu alvo é sempre estar com o menor tempo debruçado sobre patologia, porque eu não quero ter patologias. Esse é o último pensamento que a gente quer, né? A última atitude que a gente quer ter. Eu acredito que o tecnologista ele tem que ter boas tecnologias para que se evite as patologias e que a sua rotina fique mais leve. Então, eu acredito que ele, em torno de 80% do nosso tempo ali, tem que estar dedicado a estudar mesmo, a novos estudos. Excelente.
Eu tive de tudo, sabe, Paula? Eu tive períodos em que eu era dedicado só a controle de qualidade, tive períodos que eu era dedicado só a mix design, né, a desenvolvimento de traços de concreto, atendimento a traços padrão. Tive momentos em que eu trabalhei só com aid working, só com a análise de falha ou seja, apanhar do cliente extremamente estressado em seus piores momentos, né? E tive também um período bem grande que eu mexi só com pesquisa. E é lógico que pesquisa é maravilhoso. Foi a melhor parte da minha vida. 3 anos mexendo só com pesquisa aplicada, sem preocupar com mais nada. Só com quadro branco, um computador e uma betoneira. O trabalho de desenvolvimento de traço também é gostoso, né, Felipe? É bem Sim. estimulante a parte de matemática, de explicar, né? Os modelos, Você é legal. comportar os modelos matemáticos, né? Exatamente. E para o tecnologista, é a parte de solução de problemas que nós estamos aqui polemizando a respeito, é a parte que mais demanda do controle emocional, da inteligência emocional que você mencionou mais cedo, né, meu caro? Porque ao mesmo tempo que é um trabalho estimulante, é interessante você fazer uma análise de uma patologia, você criar uma solução, etc., você vai estar inserido em um ambiente que talvez não esteja muito legal, porque as pessoas estão preocupadas, estão tristes, estão frustradas, né? E você tem ali, você chega na obra, é como se você fosse o salvador da pátria, que iria tirar uma solução da cartola, e você tem aquela pressão de resolver o problema, né? Mas hoje em dia, eu tô recomeçando numa nova empresa, né? Falamos disso mais cedo, né, Felipe? E eu tô assim, 25% do meu tempo no computador, 25% do meu tempo no laboratório, 25% do meu tempo na operação e 25% do meu tempo na obra, com solução de problemas. Mas isso é artificial, eu estou me condicionando a fazer assim de propósito, sabe? E eu sei que mais cedo ou mais tarde... Mas é boa essa divisão, né, Carlos? Pô. É equilibrada. Sim. Você tem que estar nos modelos matemáticos, na planejamento, escrever procedimento, computador. Você tem que estar no laboratório, rodando traço, vendo resultado e planejando uma fórmula melhor para o dia seguinte. Tem que estar no cliente, seja para prestar o serviço, né, que o Felipe falou, Sim. ou seja, para perceber uma falha e solucionar. E tem que estar com a operação. O Felipe falou, né? A relação tem que ser próxima o tempo todo. Mas pelo que eu entendi da fala de vocês dois, é muito questão de necessidade da empresa também, né? Existe alguns que são 100% focados em alguma coisa, existe uma divisão total, ou então existe também um que é mais pesado em alguma coisa. E tem um momento também, né? Às vezes o calo aperta, né? Às vezes tem uma época que o calo está apertando e é no laboratório para a gente trocar material, porque o cimento lá mudou, né? Assim? Ajuste atrás de ajuste. Coisa assim. Felipe, que papo bacana. É sempre muito bom estar com você. Eu te peço desculpas, né? Porque a gente poderia ter mantido contato muito mais nesses últimos tempos aí, né? Mas agora, a partir dessa... a partir dessa live de hoje, vamos marcar uma cervejinha. E Paula, obviamente, estará convidada também, né, Paulinho? Você bebe cerveja, Paula? Bebo. Senão a gente faria para você um gin tônico, um negócio assim mais... Não, eu bebo. Eu e meu marido somos ótimos nisso. Meu marido me ensinou direitinho. Que bom. Então, você tá em boas. Vou levar também, que ele é engenheiro. A gente conversa... Isso. Ótimo. E você foi pedagoga barra psicanalista, você vai também? Também vai, né? Vai também, Então vai ser o estranho do ninho, né? Então é isso. Muito obrigado pela sua gentileza, meu amigo Felipe. Palavras aí de despedida, de considerações finais? Eu só tenho a agradecer. Desculpa, pode falar, Paulo. Eu queria te agradecer primeiro, viu, Felipe, de você ter topado vir, ter topado participar do nosso projeto. Muito obrigada por ter confiado na gente, ter dedicado esse tempo, que é a coisa mais cara que a gente tem na vida, né? Mais preciosa. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço demais, igual eu falei com o Carlos, me senti honrado em poder fazer parte desse momento, desse projeto seus, e espero que, de algum modo, possa ter contribuído, né, um pouco aí com a minha experiência, com esses anos, né, iniciais aí na carreira, que pretendo chegar tão breve quanto o Carlos chegou aí no seu sucesso todo. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco no Passeio Concreto. Curta a nossa página, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o joinha, comentem, critiquem, perguntem, sugiram, temos saber sugestões de temas, de pessoas que vocês querem ver aqui no Café Concreto. E toda a ajuda, toda a contribuição é bem-vinda. Paula, quer dizer mais alguma coisa? Não, só agradecer a aula, né, gente? Tive uma aula hoje com 2 professores, só agradecer mesmo, os 2. Tá. Muito obrigada. Então é isso. Eu sou o Carlos Rezende, o seu tecnologista pessoal. Como sempre, continue a ser concreto. Forte abraço e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau.